Oi, eu sou o Gustavo do Amaral Pereira. Eu sou a Juliana Paixão. Eu sou o Luan Ramos e o tema do nosso projeto integrador é a automatização dos processos de orçamento de uma marcenaria e metragem mensurada a laser através de uma trena eletrônica. Nossos orientadores são Gil do Prado. E a professora Vera Lúcia da Silva. O projeto Trena Eletrônica foi pensado a partir de um estágio técnico em uma marcenaria, cujos seus processos de orçamento são todos manuais e demorados. E após algumas pesquisas de site com orçamentos instantâneos, chegou-se à conclusão de que havia baixos casos de automatização ou então com um custo muito alto para esse tipo de processo. Isto posto, partiu-se então para os estudos da ideia inicial, que era criar uma automação a partir desse processo orçamentário. Depois de começar os estudos, batizamos o trabalho como treino eletrônica, um protótipo no qual é composto de uma placa de prototipagem ESP32, sensora laser VL53L1X e uma interface gráfica constituída a partir de uma modelagem 3D realizada no SolidWorks. A trena eletrônica tem o intuito de agilizar os processos de medição integrado a um aplicativo, o qual é feito através da plataforma GitHub. A integração é realizada por parâmetros em ferramentas de programação, como, por exemplo, o Adafruit, visto que é necessário um rápido processo de entrega dos preços dos móveis planejados. Sobre os objetivos, o projeto tem a finalidade de agilizar os processos de medição e orçamento de uma marcenaria por meio de uma trena eletrônica integrada a um aplicativo móvel. E para realizar isso, é necessário fazer a construção do circuito da trena eletrônica e desenvolver o aplicativo, realizando a integração entre o aplicativo e a trena, de modo que o aplicativo receba essas medidas de forma direta e dentro do aplicativo calcule o orçamento final a ser pago pelo cliente. O caráter integrador do projeto Trena Eletrônica consiste na explicação de cálculos matemáticos realizados de forma teórica a partir da medição da trena e também nas áreas e espaços que os móveis serão alocados, seguindo alguns conceitos avançados da geometria, como por exemplo a fórmula de Eron, que permite fazer o cálculo da área de um espaço triangular com apenas as medidas dos lados. A relação matemática na qual compõe o projeto são as figuras planas e espaciais, que vão ser calculadas a partir do aplicativo, para que possam ser tabuladas as medidas, entregando o orçamento final ao cliente. Sobre esse contexto, utilizou-se o estudo apresentado sobre os conceitos matemáticos que são e podem ser aplicados no protótipo. Toda a construção do projeto, desde a fase inicial até a fase final, foi feita por meio de pesquisas em sites educativos, monografias, consultas a professores da nossa instituição e especialistas na área em que o estudo se dirige, como, por exemplo, eletricidade, matemática e programação. Por meio destes recursos, foi possível selecionar com mais propriedade os componentes e softwares para a realização do projeto, assim como a elaboração do caráter integrador dele. Nesse slide, pode-se observar os materiais necessários para a confecção da trena eletrônica, assim como as suas especificidades. Para a realização da trena eletrônica, é necessário um protoboard para montar o protótipo em sua fase inicial e realizar os devidos testes até que o protótipo esteja finalizado. Também é necessário um display LCD para exibir as medidas tiradas pela trena e um microcontrolador ESP32 para que ele se conecte ao Wi-Fi e pegue os valores obtidos do sensor e passe estes valores para o aplicativo.
Foi essencial a utilização de jumpers macho e fêmea para que fosse possível realizar as conexões do circuito da trena. Foi preciso um sensor de distância a laser para captar as medidas e uma bateria para alimentar o circuito. A imagem mostrada a seguir apresenta o plano do projeto no começo do TCC. Vale ressaltar que, durante a construção do protótipo, alguns componentes eletrônicos foram retirados do circuito, como por exemplo o botão físico que, porventura, foi substituído por um botão digital. O LED branco que sinalizaria que o circuito está funcionando, que também, porventura, foi substituído pelo botão digital que avisará e falará quando o sensor estará realizando as medidas ou não. Para a modelagem 3D, utilizou-se o software SolidWorks. A modelação foi pensada a partir da disposição dos componentes selecionados para a confecção da trena. Usou-se ressaltos extrudados para solidificar o projeto, mensurando os componentes e deixando uma folga de 0,2 mm para a melhor disposição dos objetos. Observou-se que a interface gráfica seria essencial para a composição da trena. A interface gráfica da trena auxilia para a medição dos espaços, visto que remove-se o protoboard e aloca os componentes com facilidade em seu interior. Bem, na análise, discussões e resultados, nota-se nas imagens a seguir apresentadas um pouco mais de organização comparando os dois circuitos, visto que o circuito da direita é uma vista um pouco mais recente do circuito feito, contrapondo a imagem à esquerda, no qual é um circuito um pouco mais antigo, feito no começo do nosso protótipo. Além disso, nota-se uma evolução dos equipamentos. Na imagem à esquerda, estávamos usando uma bateria móvel, enquanto da direita já estávamos usando uma bateria já conectada na tomada. O slide a seguir mostra duas fotos com os planos de circuito em dois estados diferentes. A imagem à esquerda nota-se a presença do ESP32 conectado ao sensor e também ao computador para realizar as passagens de parâmetros, porém sem a presença do LCD. Entretanto, na imagem à direita, nota-se a presença do LCD já em funcionamento, sendo que a linha de baixo dele mostrará a medida e a linha superior mostrará o nome do sensor. Vale ressaltar também que o circuito à direita não ocupa tanto espaço, contrapondo a imagem da esquerda que, no caso, ocupa mais espaço por ter a presença do LCD. Algo para colocar em pauta é a função do próprio LCD, que no caso permitirá que o usuário veja as medidas em tempo real, caso não tenha conexão com a internet, permitindo anotar e verificar as medições feitas. Bom, as imagens mostradas a seguir evidenciam os códigos realizados na plataforma IDE Arduino, ou seja, para a programação do ESP32. A primeira imagem que mostra evidencia as bibliotecas inseridas no código. Além disso, a instanciação do objeto do sensor. A biblioteca VL53L1X.H é a biblioteca que fará a comunicação entre o ESP32 e o sensor. A primeira biblioteca, config.h, fará a comunicação entre o ESP32 e o Adafruit.io, que no caso passará os parâmetros para que, a seguir, passará os parâmetros para o aplicativo. O Adafruit.io é um serviço de nuvem muito fácil de utilizar e vem com diversos recursos, que no caso foi por isso que nós escolhemos. Conta como feeds, dashboards, dentre outros componentes. A próxima imagem a seguir, será a de baixo, está escrito wire.begin, que no caso fará a comunicação I2C, que permitirá que o sensor passe os parâmetros ao ESP32.
A condição if fará com que a inicialização do sensor seja feita ou não. Caso não seja feita, aparecerá no serial que houve uma falha detectada e o sensor não inicializou. Logo abaixo, sensor.set distância fará com que o sensor faça medidas longas. Bem, na imagem à direita, nota-se também a instanciação dos objetos que guardarão os valores obtidos pelo sensor e também pelo botão liga e desliga já feito no Adafruit I/O. No caso, Adafruit _feed medida guardará os valores realizados pelo sensor, enquanto o Adafruit _feed liga guardará os valores obtidos do Adafruit I/O quando realizar o pressionamento do botão. Logo abaixo, nota-se a inicialização da comunicação entre o Adafruit I/O e o ESP32 no comando io.connect. E, logo abaixo, nota-se também o armazenamento da variável liga para que, logo abaixo, inicializemos o sensor, seja para desligá-lo ou ligá-lo. Enquanto no void loop, nota-se o comando io.run, que permitirá a continuação entre a plataforma Adafruit e o ESP32. Logo abaixo, há a condição if, que permitirá o desligamento e o ligamento do sensor para a passagem de parâmetros. Caso o sensor seja ligado, a primeira etapa a ser feita é chamar a função sensor para ativá-lo e passar logo após os parâmetros. Após a tarefa realizada, os dados obtidos são armazenados na variável h, como evidenciado no código, e depois dividida por 1000, a fim de passar milímetros para metros. E para finalizar o processo, a variável será salva no objeto instanciado no Adafruit no começo do código. Logo abaixo, também nota-se a função void handleMessage, que iniciará se algum dado for mandado pelo botão liga e desliga do Adafruit I/O. Mais abaixo, a variável i é convertida em int para realizar a condição no void loop, a fim de inicializar o sensor. Nesta imagem mostrada a vocês, é um código gerado da própria plataforma I/O para o usuário modificar, colocando seu username e senha, que são feitas após seu cadastro no site Adafruit. Logo abaixo também há a passagem de parâmetros do Wi-Fi, que permitirá o acesso do Adafruit à internet, além do ESP32 também com a internet. A imagem a seguir, nota-se também o funcionamento do sensor VL53L1X, que já está passado de milímetros para metros. Este slide mostra duas imagens muito importantes. A primeira imagem, no caso que tem a legenda funcionamento do sensor no Adafruit I/O, nota-se os feeds utilizados para a passagem de parâmetros. Ou seja, a primeira tela, feita no Adafruit, mostrará a medição do sensor. A segunda mostrará uma medição um pouco mais precisa, ou seja, arredondará os valores. Logo abaixo, nota-se o botão liga e desliga. E, ao lado, nota-se também a apresentação dos números 1 e 0, que no caso 1 para ligado, 0 para desligado. Como nota-se na imagem abaixo, o sensor está desligado, pois na imagem de cima não liguei o botão, ou seja, no serial aparecerá que o sensor estará desligado, mesmo conectado ao Adafruit I/O. Entretanto, neste slide, nota-se o funcionamento do sensor, que no caso apertei o botão liga, mandando assim, ao lado do botão liga e desliga, o valor número 1, como evidenciado na imagem, novamente com a legenda funcionamento do sensor no Adafruit I/O. Nesta mesma imagem, na parte superior, nota-se as medidas realizadas pelo sensor, e à sua direita, como falado anteriormente, as medidas arredondadas. Vale ressaltar também que este número 1 será aquele que será convertido em int e permitirá que ele acesse aquele if que iniciará o sensor.
Logo abaixo é o sensor já em funcionamento, mostrando as medidas realizadas. Como pode-se ver, há várias medidas. O aplicativo foi feito na plataforma GitHub e ele faz uma comunicação com um banco de dados interno do dispositivo, onde as cores das madeiras dos móveis planejados se encontram cadastradas lá, junto com os seus respectivos preços do metro quadrado da madeira. É importante ressaltar que no aplicativo há a opção de cadastrar uma cor nova ou deletar uma cor já cadastrada. Esse esquema de cores é feito dessa maneira porque, dependendo de cada marcenaria, o preço do metro quadrado da madeira pode variar de acordo com a cor da mesma, o que se reflete no valor do orçamento. Assim, desta forma, o usuário pode cadastrar as cores e os seus respectivos preços e selecionar a cor específica na hora de realizar o orçamento. A primeira tela do slide mostra a aba de seleção de cores cadastradas. A conexão da trena física com o aplicativo é feita através da conexão do ESP32 do circuito com o web server Adafruit.io, na qual o ESP funciona como uma ponte para a passagem de parâmetros, pegando os valores captados pelo sensor de distância e mandando para o web server, que mandará essas medidas para o aplicativo via Wi-Fi. A tela do meio mostra essa conexão sendo realizada com êxito. Para realizar o cálculo do orçamento, o aplicativo multiplica o preço do metro quadrado da cor selecionada pela medida em metros quadrados captada pela trena, no caso do espaço que o móvel ocupará em uma parede, por exemplo. A última tela à direita mostra este cálculo sendo efetivado. Também é importante ressaltar que o aplicativo pegará sempre a última medida feita pelo sensor no Adafruit.io, e enquanto o usuário não atualizar no aplicativo, o aplicativo sempre vai permanecer exibindo a primeira medida que foi passada para ele. Bom, para as considerações finais, nota-se que conseguimos cumprir todos os objetivos determinados para a criação do projeto visando a automatização e a praticidade dos processos de medição e cálculo orçamentário de uma marcenaria. Embora o projeto esteja finalizado, ele poderá dar continuidade ano que vem por outro grupo que tenha interesse em manter a Bolsa de Iniciação Científica Júnior do CNPq que o projeto ganhou na Mocif deste ano. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado do projeto.